Filipenses 2, então, versículos 12 em diante, foi onde nós paramos, né? Terminamos aí no versículo 11. Aí agora Paulo diz o seguinte: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Paulo inicia agora nesses versos, partindo do que ele acabou de falar, né, que nós estudamos sobre o senhorio de Cristo Jesus, sobre a pessoa de Cristo Jesus, a obra dele, e o fato de que Cristo ele veio em obediência ao Pai, negando os seus próprios direitos de ser o próprio Deus, se humilhando, né, até a semelhança de homem, ainda mais até como um servo e morrendo em uma morte humilhante, uma morte vergonhosa, até mesmo diante dos homens, e tudo isso em obediência, né, tudo isso em obediência ao Pai. E agora ele continua com a mesma ideia de obediência, agora a obediência dos cristãos para com o seu Senhor Cristo Jesus. Cristo que foi exaltado acima de qualquer outro nome, né? E se tornou então o Senhor por meio da sua obra também, exaltado à direita de Deus. E aí no versículo 12 agora ele se refere aos cristãos, a nós salvos, né? E ele diz que ah, nós precisamos desenvolver a nossa salvação com a atitude de temor e tremor. Desenvolver a salvação com atitude de temor e tremor. É interessante porque o termo que Paulo usa, desenvolvei, é um termo de ordem, né, de imperativo, ou seja, Paulo está demonstrando aqui com esse termo que não é uma atitude passiva, uma atitude onde nós ficamos parados e esperamos simplesmente que Deus ele vai operar em nós esse desenvolvimento, esse crescimento espiritual aqui, e a gente não precisa fazer nada, a gente só tem que esperar, né? Só tem que esperar. Não, o que Paulo demonstra é que é necessário que nós corramos essa carreira, é necessário que nós tenhamos alguma atitude nisso tudo, uma atitude de buscar esse desenvolvimento uma atitude de temor e tremor nas nossas vidas diante de Deus. Então, não é para que nós vivamos uma vida inativa, uma vida espiritual inativa, não é para que nós vivamos uma santificação inativa, e sim ativa, aonde nós agimos, aonde nós buscamos. Isso não de maneira nenhuma dizer que nós seremos santificados pelos nossos próprios méritos ou seremos santificados pela nossa própria força, de maneira alguma, porque olha como o verso continua, verso 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Ou seja, vocês precisam desenvolver a salvação de vocês. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Agora, percebam, com temor e tremor. Por quê? E ele diz, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar. Ou seja, a, a atitude de temor e tremor nesse processo de desenvolvimento de salvação vem com o entendimento de que nós, por nós mesmos, de maneira alguma, desejaremos esse desenvolvimento. Nós, da nossa própria natureza humana, nós não queremos, nós não temos esse desejo por a santificação, esse desejo por aperfeiçoamento espiritual, esse desejo por nos parecermos mais com Cristo. Isso é uma obra completa do Espírito Santo nas nossas vidas. Ele é quem opera em nós o querer. É isso que Paulo está mostrando. Ele que efetua nas nossas vidas o querer. Ou seja, Deus está efetuando na vida dos seus filhos o desejo por santificação, o desejo por se tornar mais parecido com Ele, o desejo por cada vez mais buscar uma vida mais santa, uma vida mais separada deste mundo, mais separado do pecado. Então, Deus está efetuando em nós um desejo, e isso ah, deve produzir em nós uma atitude de temor e tremor, porque percebam, meu Senhor, Ele está produzindo na minha vida um desejo por santificação. E agora, eu tendo esse desejo por santificação, eu vou ficar parado? Eu vou, ou até pior, eu vou, ao invés de buscar a santificação, eu vou viver uma vida de pecado. Isso deve trazer em nós esse sentimento de temor e tremor, de reverência à pessoa do nosso Senhor. E também não apenas o desejo por santificação, o desejo por crescimento espiritual, mas também o próprio realizar, como ele coloca. E aqui ele não está falando que o Espírito Santo ele está o tempo todo realizando nas nossas vidas esse desenvolvimento, mas o que Paulo está mostrando com esse texto é que só é possível
existir um desenvolvimento espiritual nas nossas vidas, só existe essa possibilidade, porque o Espírito Santo está efetuando em nós o realizar. O Espírito Santo está efetuando em nós o poder, para que essa santificação ocorra, essa santificação aconteça. Se não fosse pelo poder de Cristo em nós, se não fosse pelo poder do Espírito Santo, nas nossas vidas, habitando em nós e produzindo em nós esse poder, de maneira alguma poderíamos pensar em sermos santificados, poderíamos pensar em ser aperfeiçoados espiritualmente, porque isso é obra inteiramente do Espírito Santo. É inteiramente o poder dele nas nossas vidas que torna capaz essa santificação e esse aperfeiçoamento. Então percebam, através do Espírito Santo nós temos tanto desejo sendo produzido, quanto o poder para que seja realizada essa santificação, esse aperfeiçoamento espiritual. De maneira que isso precisa produzir nas nossas vidas temor e tremor. Ou seja, eu busco desenvolver a minha salvação em reverência a Deus, ao meu Senhor, que produz em mim tanto desejo por santificação, quanto o poder para que essa santificação ocorra, aconteça. Isso deve me levar a uma vida espiritual ativa, não uma vida espiritual inativa. Uma vida espiritual frutífera e não uma vida espiritual infrutífera, porque eu entendo que Deus está produzindo em mim cada dia mais poder e mais desejo por santificação, por aperfeiçoamento espiritual. Por isso ele continua dizendo o seguinte, verso 14: Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. No verso 14, então, Paulo menciona duas atitudes que são terrivelmente, né, tremendamente danosas à vida espiritual, danosas ao desenvolvimento espiritual, e percebam, não apenas do indivíduo, mas do corpo de Cristo. A gente precisa pensar aqui na igreja, pensar na igreja como um corpo, que é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual nós somos membros, do qual nós fazemos parte, e unidos e juntos nós formamos uma unidade do corpo de Cristo que é unido também, é um com o cabeça, que é o próprio Cristo. E aí Paulo está falando que nós precisamos fazer tudo sem murmurações nem contendas, porque essas duas atitudes, a atitude de murmuração, de reclamação, a de uns pelos outros, ou reclamação das circunstâncias da vida, aquela reclamação tanto interna quanto externa, né, de murmuração, essa atitude e também a contenda, onde existe discórdia entre pessoas, né, discussões, brigas entre pessoas, né, e principalmente estamos pensando no corpo de Cristo nesse momento aqui, né, onde Paulo está trabalhando exatamente isso. Isso não quer dizer que nós podemos brigar ou contender ou murmurar com as pessoas em situações externas à igreja, mas Paulo está pondo o foco aqui na igreja. Por quê? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo e ela precisa ser a testemunha de Cristo neste mundo. E é por isso que ele está falando, né, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Ou seja, nós somos luzeiros no mundo, porque nós resplandecemos ou devemos resplandecer a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso acontece quando nós estamos quando nós estamos desenvolvendo a nossa salvação, nessa busca por aperfeiçoamento, aonde nós vamos nos parecendo cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos sendo transformados à própria imagem de Cristo Jesus, de glória em glória, de dia em dia, de fé em fé. Você pode ler um texto também, não vou abrir aqui para não delongar o tempo, mas leia esse texto, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, onde vai dizer exatamente isso, que nós, de glória em glória, ou seja, de dia em dia, nós estamos sendo transformados à imagem de Cristo Jesus. Estamos sendo feitos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor. E isso resplandece a glória do nosso Senhor. E é dessa maneira que nós somos e seremos luzeiros neste mundo. E o que Paulo está mostrando nesse texto é isso. Nós devemos nos guardar da atitude de murmuração e da atitude de contenda. Ele está falando aqui da igreja. Por quê? Porque a igreja precisa viver unida. Se você voltar em textos anteriores, lá no capítulo 2 ainda, mas o versículo 1 a 4, Paulo falou justamente sobre esse mesmo pensamento da igreja se tornar, se manter unida em Cristo Jesus,
morrendo para si mesmo, se manter unido em Cristo Jesus, negando seus próprios, cada indivíduo negando seus próprios interesses e buscando os interesses do próximo em Cristo. Ele falou também no capítulo 1 sobre viver, acima de tudo, por modo digno do Evangelho, e a ideia que era lutando juntos, em unidade, pela fé evangélica. E é isso que ele está mostrando aqui. Como que o cristão, a igreja, ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso vivendo a vida da comunidade cativante, ou seja, uma comunidade cativante onde não há murmuração, onde não há contendas dentro daquela comunidade que cativa as pessoas e resplandece a luz de Cristo, porque são pessoas que estão dia após dia amadurecendo, crescendo, desenvolvendo a sua salvação e se parecendo mais com Cristo Jesus e por isso vivendo uma vida cativante, uma vida agradável, uma vida que resplandece como luzeiro no mundo. Ou seja, porque este mundo, como Paulo coloca, é uma geração pervertida e corrupta. E nós muitas vezes olhamos para o mundo, principalmente observamos a política, né? E a gente vê corrupção em cima de corrupção. Tudo é corrupção, ah, tudo é perversidade e podemos ver isso na mídia também. Agora percebam que Paulo está demonstrando que a igreja, o corpo de Cristo, ela precisa resplandecer como luzeiros no mundo, com uma atitude contrária à atitude de perversidade e corrupção, que é a atitude de irrepreensibilidade e sinceridade. A ideia que Paulo está mostrando aqui é tanto uma atitude externa que demonstra uma pureza espiritual, quanto também uma atitude interna de sinceridade diante de Deus, de pureza. E aí Paulo está mostrando que é a busca por essas virtudes na vida cristã que vão dia após dia nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo e dessa maneira vamos resplandecendo a luz de Cristo Jesus, do Evangelho de Cristo Jesus neste mundo que Paulo diz que é uma geração pervertida e corrupta. Ou seja, a igreja precisa se destacar do mundo como? Pelo poder de Cristo habitando em nós, no Espírito Santo, que nos capacita com o poder e nos dá querer por desenvolver a salvação. Em temor e tremor, nós vamos dia após dia buscando nos parecer mais com Cristo, dia após dia buscando desenvolver a nossa salvação, nesse temor e tremor a Ele, obedecendo ao nosso Senhor, e isso vai cada dia moldando em nós Cristo Jesus para que nós nos tornemos cada vez mais luzeiros, né, e resplandecemos cada vez mais a luz de Cristo neste mundo, no meio dessa geração pervertida e corrupta. Verso 16 ele diz, então, preservando a palavra da vida, ou seja, devemos nos tornar irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis no meio da geração pervertida e corrupta, resplandecendo como luzeiros no mundo, e ele diz, preservando a palavra da vida. Com palavra da vida aqui, dificilmente Paulo estaria se referindo à Bíblia ou às Escrituras, e sim, Paulo estaria se referindo diretamente aqui sobre o Evangelho que traz vida, o Evangelho que traz restauração, o Evangelho que traz libertação do pecado, e por que não, né, pensarmos aqui diretamente na pessoa de Cristo, que é o próprio Evangelho. Então, Paulo está se referindo especificamente aqui à ideia de que nós precisamos preservar a palavra da vida, preservar a palavra do Evangelho. Como fazemos isso? Demonstrando o Evangelho nas nossas vidas. Como preservamos Cristo no mundo? Vivendo Cristo nas nossas vidas. Dia após dia desenvolvendo a salvação, nos parecendo mais com Cristo e dessa maneira demonstrando o corpo de Cristo neste mundo, que é a igreja, vivendo a vida como Cristo, vivendo a vida se parecendo, buscando cada dia mais se parecer com Cristo Jesus. Por isso que ele diz, preservando a palavra da vida. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, agora Paulo menciona aqui a volta de Cristo, né, o momento onde Cristo irá retornar e levar a sua igreja e até mesmo pensando aqui no dia em que Cristo irá julgar as obras dos homens, né, como nós temos vários textos mencionando isso também, Paulo demonstra que no dia de Cristo ele quer receber a glória aqui de que ele não correu em vão, não foi uma corrida vazia. Percebam, Paulo estava preso aqui, não é a primeira prisão de Paulo, ele já foi preso em outros momentos, Paulo já foi açoitado, Paulo já foi apedrejado, várias circunstâncias que Paulo viveu, as quais Paulo ele tem o entendimento de que não foi em vão, ou seja, ele sofreu tudo isso e sofreria de novo, porque não foi vazio, não foi inútil, mas foi um sofrimento útil, foi um sofrimento
necessário para que ele pudesse alcançar mais pessoas e que essas pessoas andassem com Deus, essas pessoas crescessem em Cristo Jesus. Ele está mostrando justamente isso aqui, para que no dia de Cristo ele se glorie de que não correu em vão. Por quê? Porque aqueles irmãos viveram a vida de Cristo nesse mundo, aqueles irmãos viveram uma vida resplandecendo a luz de Cristo neste mundo, e isso então traz grande alegria a Paulo. E é por isso que ele diz, no versículo 17: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, né, oferecido como um como uma oferta de sacrifício e serviço da vossa fé, eu me alegro e com todos vós me congratulo. Então percebam, mesmo que Paulo tenha entendimento, mesmo que eu morra nessas cadeias, eu estou morrendo porque eu busquei servir a fé de vocês, eu busquei servir a igreja e levar esta igreja a um amadurecimento espiritual, a levar essa igreja a resplandecer a luz de Cristo nesse mundo. Esse foi o meu trabalho, esse foi o meu esforço, por isso eu me esforcei, e eu entendo que eu não me esforcei inutilmente. Saber que vocês, filipenses, vocês resplandeceram a luz de Cristo nesse mundo, trará alegria. Eu peço que vocês também se alegrem comigo, caso eu morra nessa prisão, por sempre levar o evangelho a novas pessoas e sempre também zelar pelo crescimento espiritual da igreja. É por isso que Paulo estava preso, é por isso que Paulo poderia vir a morrer, mas ele está dizendo para aqueles irmãos: eu me alegro e espero que vocês se alegrem comigo também. E nós nos encontraremos um dia, no dia de Cristo, nós nos encontraremos diante dele, e lá eu vou estar ainda mais alegre, porque eu não corri em vão ao ver tantas almas, tantas pessoas ao meu redor que foram alcançadas pelo o meu esforço em pregar o Evangelho, pelo meu esforço em desenvolver cada dia mais Cristo na vida da igreja. Verso 18 ele termina dizendo, né, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos também comigo, né? Então, se alegre juntamente comigo. Lembrem que lá atrás Paulo falou, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, morrer para Paulo era lucro porque ele se encontraria com o seu Senhor, Cristo. Mas ele continua lá no capítulo 1 dizendo o seguinte: mesmo que eu seja, mas se permanecer vivo, né, traz fruto para o meu trabalho, então eu já não sei o que eu vou escolher. Se eu vou escolher continuar vivo neste mundo ou morrer e estar com Cristo, que para ele era lucro, que era incomparavelmente melhor, como ele diz. Então percebam, Paulo diz o seguinte: então, se eu vier a morrer, eu vou estar com Cristo. E eu peço que vocês se alegrem juntamente comigo nisso. Se alegrem com a minha morte, né? É estranho pensar isso, mas Paulo está dizendo: se alegrem com a minha morte e busquem viver uma carreira aqui, buscam viver uma corrida aqui, desenvolvendo a vossa salvação com temor ao tremor, com temor e tremor ao Senhor. Entendendo que ele desenvolve, ele que efetua em vós tanto querer como realizar, buscando viver uma vida sem murmuração e contenda para resplandecer a luz de Cristo nesse mundo, nessa geração pervertida e corrupta, onde nós somos luzeiros neste mundo, né? E sempre buscando dia após dia preservar a palavra de Cristo, como Paulo colocou aqui. Que essa seja a nossa atitude como filhos de Deus, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, buscando desenvolver a nossa salvação para resplandecer a luz de Cristo nesse mundo, para a glória e louvor dele.